Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos, boa noite. Quero cumprimentar os irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 6 de abril de 2020, estamos aqui nesta noite para fazer uma devocional e nós estarmos orando para a glória do Senhor, para que Deus venha abençoar as nossas vidas. Eu sou o pastor Luiz, da Igreja Batista Nacional Missionária, aqui do distrito da Guia. Estamos aqui no estado de Mato Grosso. Estamos aqui trabalhando, estamos aqui fazendo a obra do Senhor. Estamos aqui com o intuito, com o objetivo, com o propósito de implantarmos o reino de Deus neste lugar, esse lugar abençoado. Bendito seja o nome do Senhor. Quero aproveitar para cumprimentar os membros da nossa igreja. Que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe sua família. Quero que nesta hora você possa estar neste momento juntamente aqui conosco, para que possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas estarem entrando, se conectando. Eu quero agradecer aqui a primeira pessoa que já está se conectando, Martânia Pereira. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vamos aguardar. Eu creio que o Senhor falará aos nossos corações nesta hora. Estamos aí vivendo esta pandemia, estamos aí neste confinamento, esse isolamento social, mas Deus tem cuidado de nós. As portas do templo não podemos no momento ainda abrir, por um pouquinho de tempo, mas as portas dos céus continuam abertas em nosso favor. Então vai entrando, eu quero que você se conecte e que você possa compartilhar para os seus amigos, para as pessoas que você conhece, que possa estar compartilhando para que esse vídeo possa estar chegando mais longe. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, eu quero refletir com os irmãos nessa noite sobre um personagem da Bíblia chamado José do Egito. Então eu quero meditar com vocês nessa noite sobre ele. Quero falar um pouquinho sobre a vida dele, porque ele tem muitas coisas para nos ensinar. Nós teríamos que fazer vários vídeos, vários devocionais só falando sobre a vida de José, quem foi José, de quem José era filho, as características, o que ele foi para o seu povo, para a nação, o que ele foi para Faraó, o que ele foi para o Egito. Então eu quero meditar com vocês, eu quero pedir para você que está em casa, onde você estiver, se você estiver com a sua Bíblia, eu quero que você abra aí a palavra de Deus juntamente comigo. Nós vamos ler aqui em Gênesis 39. Gênesis 39. Nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo de número 6. Gênesis 39, do versículo 1 até o versículo de número 6. Amém, povo de Deus? Que Deus possa realmente, neste momento, falar com você, por meio desta palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor.
Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde o que eu fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou o egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Versículo 6. Potifar, tudo o que tinha, confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso e de porte e de aparência. José era formoso de porte e de aparência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, falar de José é falar, do 11º filho de Jacó, José era filho de Jacó, o nome da sua mãe se chamava Raquel. José, ele era fruto de um milagre da parte de Deus, porque a sua mãe, ela não podia ter filhos, porque ela era estéril. E Raquel, ela, com seu temor, com sua crença, com sua fé em Deus, ela orou ao Senhor, para que Deus abrisse a sua madre, para que Deus desse a honra, o privilégio, que ela pudesse ser mãe, porque para uma mulher judia, dela não poder gerar filhos, dar filho para o seu esposo, gerar descendência para ele, ela era tida como uma maldição em Israel. E ela orou ao Senhor, e o Senhor abençoou. O Senhor abriu a madre de Raquel, que por sinal Jacó trabalhou 14 anos, porque o amava. Trabalhou 14 anos na casa do seu sogro Labão, por amor a Raquel. E ele amava muito a Raquel, de tal maneira que se dispôs a provar o seu amor trabalhando na casa do seu sogro por 14 anos. Então, como eu estava dizendo, ela orou ao Senhor e Deus abriu a madre, e Deus o concebeu, Deus deu a honra, o privilégio para ela, e ela pôde gerar este rapaz, este menino, esta criança, e colocaram o nome dele de José. E a Bíblia diz, quando começa a narrar a história de José, começa em Gênesis 37, diz que quando a Bíblia começa a narrar sobre a sua história, ele tinha, como eu falei, 10 irmãos, depois dele que veio nascer o Benjamim. Então, o Jacó teve 12 filhos, mais uma filha. Então, quando ele tinha aproximadamente 17 anos, é que quando a Bíblia começa a mencionar a história de José, narrar a história de José, e ela vai narrando de uma tal maneira que a gente cada vez mais vai lendo a palavra, a história de José, a gente vai se apaixonando pelas virtudes deste adolescente. E o texto diz que ele tinha 17 anos quando a Bíblia começa a mencionar sobre a sua vida. E o texto diz que o seu pai o amava, que o seu pai fez para ele uma túnica talar, de muito linda, de muito valor naquela época. Enfim, começa dizendo a história dele. Ele vai procurar os seus irmãos, contar o sonho que Deus havia dado para ele. Ele vai, por causa disso ele é odiado, por causa disso os irmãos sofrem muito ciúmes. Os irmãos conspiraram contra ele de tal maneira, porque começaram a achar que ele estava querendo sobressair, queria ser mais do que os demais irmãos, e por causa disso chegaram a uma conclusão que deveriam despir-se da túnica dele e lançar ele numa cisterna. Enfim, por conta disso ele sofreu muito. Imagine um adolescente de 17 anos, está passando
né, por tudo isso, e ir para uma prisão, para uma cisterna. Ali com certeza muitas coisas, alguns animais peçonhentos, né, no lugar de escuridão, no lugar de desespero. Como se não bastasse, eles chegaram à conclusão de vender José por 30 moedas, por 30 ciclos de prata, e ele foi parar no Egito. Ele foi vendido pelos seus irmãos, né, por uma caravana de ismaelitas que estava passando por ali, que iriam para o Egito, e eles assim o venderam por 20 ciclos de prata, aproximadamente 700 quilos de prata. É muita prata, não é verdade? Então eles venderam José, e assim os ismaelitas o levaram, e ele chegou até o Egito. E lá o Potifar, na época era o rei Faraó que estava reinando, né, na época da monarquia. Então o comandante de Faraó comprou José dos ismaelitas. E assim, queridos, eu quero me deter aqui um pouquinho nesse texto. Por que eu estou fazendo toda essa introdução? Para que você possa compreender, para que você possa entender aquilo que eu quero dizer. Quando nós olhamos para a vida de José, para a história de José do Egito, nós vamos ver que José era um sonhador. Nós vamos ver que José foi um homem próspero. Nós vamos ver que José era um mordomo fiel. Nós vamos ver que José era um homem temente a Deus. Era um homem que tinha o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Era um homem que sabia administrar tudo aquilo que vinha em suas mãos. Era um homem que Deus o prosperou muito. Era um homem que Deus colocou esse sentimento de perdão. Ele sabia perdoar aos seus algozes, aqueles que lhe ofenderam. Não é verdade? Mas eu quero me deter aqui sobre e me chamou muita atenção que o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu Senhor. Sabe por que José foi tão abençoado? Sabe por que José, ele foi homem que teve uma grande projeção ali naquela terra distante, como escravo, né, do seu Senhor? Sabe por quê? Porque o texto está dizendo aqui que o Senhor era com José. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Queridos, aqui está a diferença. Aqui está o divisor de águas para todos nós, o segredo. Por que José era um homem próspero? Por que José, aonde ele colocava a mão, o Senhor prosperava? Sabe, aqui está o segredo. O Senhor era com ele. Eu quero dizer nessa tarde, se você é fiel a Deus, se você tem o Senhor como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida, se você tem o Senhor como seu Rei, como seu Senhor, a bênção do Senhor vai estar também sobre a sua vida. O texto diz aqui nesse versículo que o Senhor era com José, que ele veio a ser um homem próspero. Louvado seja Deus. Queridos, a prosperidade de Deus, ela está à disposição daqueles que têm um coração temente ao Senhor. Deus vai falar com você nesta hora. José, queridos, ele estava distante da sua pátria, ele estava distante da sua família, dos seus pais, dos seus irmãos. Ele estava numa terra distante, ele estava como um escravo. Imagine, vai pensando na situação. Ele chegou lá como um adolescente, com 17 anos para 18 anos de idade. Mas o texto diz que o Senhor era com José. E aonde José colocava a mão, o Senhor prosperava. Aonde José colocava a mão, Deus abençoava. Aqui ele estava como escravo, né? Depois, por causa
que ele não cedeu aos caprichos da mulher de Potifar, porque a mulher queria ter relação com ele. Então, por causa disso, injustamente, ele foi parar na prisão. Depois que o seu senhor ficou sabendo da história, ele ficou muito indignado, não era para menos. E aí colocou José, lançou José num calabouço, lançou José num cárcere, mais uma vez lançou José numa prisão. Mas o texto diz, aqui no versículo 21 até o 23, diz assim: o Senhor, porém, era com José, aonde? No cárcere, e lhe foi benigno, lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto deveria fazer a lei. E em nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas suas mãos, nas mãos de José. Porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está o segredo, da gente servir a Deus, porque Deus é conosco. A Bíblia diz que o Senhor está conosco, e porque nós não temeremos. Por que nós não temeremos que pode fazer o homem? Porque o Senhor está conosco. Então nós vemos aqui essa característica de José. José era um homem próspero. Deus também quer te fazer próspero nesta hora. Deus também quer te fazer próspero aonde você estiver, não importa onde você estiver. O que vai fazer a diferença é a presença de Deus com você, aonde você estiver. E aonde você estiver, aonde Deus colocar você, aonde você colocar a planta dos vossos pés, Deus vai te dar por herança e vai fazer de você alguém que é próspero. José tinha prosperidade. E aqui não é só prosperidade financeira. José tinha prosperidade na alma, José tinha paz na alma, José tinha paz no seu interior, José tinha paz no seu coração, José tinha paz na sua vida, porque Deus era com ele. E o Senhor os fez prosperar numa terra distante. Queridos, muitas coisas aconteceram com José. José sofreu ciúme por causa dos seus irmãos. Os irmãos tentaram matar José. Os irmãos de José colocaram ele num calabouço. Ele foi humilhado, conspiraram contra ele. Ele foi vendido. Querido, comercializado. Você já parou para analisar alguém? Hoje eu estava refletindo, lendo esse texto, para essa meditação, para esse devocional. Como que pode alguém, que passa na mente e no coração de alguém, ser comercializado? Porque os seus irmãos o venderam por 20 ciclos de moeda. Então quando ele chega na terra do Egito, ele foi comprado, ele foi negociado novamente. Mas mesmo assim, ele tinha a presença de Deus. Mesmo assim, ele tem a bênção do Senhor sobre a sua vida. E ele veio a ser um homem próspero. Eu e você podemos também sermos pessoas prósperas. Louvado seja Deus. Eu quero que você esteja entrando, que você esteja se conectando e passando, transmitindo para outras pessoas, para que elas também possam receber essa palavra, porque essa palavra é muito forte para mim e para você. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto lido, que o Senhor era com José. Deus é contigo também se você é fiel, assim como José era fiel. Se você é fiel também ao Senhor, Deus está contigo. A mão do Senhor está sobre a sua vida. A prosperidade do Senhor está sobre a sua vida. E o texto diz me chama muita atenção, porque o seu Senhor viu que a bênção do Senhor era sobre ele. Que a bênção do Deus Altíssimo, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, o seu pai, a bênção do seu avô, do seu bisavô, era sobre ele. Então, vendo Potifar que a bênção de Deus era com ele, e tudo que José colocava a mão, Deus abençoava por amor de José. A gente vê aqui
mais uma virtude além de prosperidade, a prosperidade na terra estranha, na terra do inimigo, na terra do adversário, Deus prosperando a vida desse rapaz. A gente percebe aqui que o Potifar percebeu que ele era um rapaz diferente, que a bênção de Deus estava sobre ele, que a bênção do Altíssimo estava sobre ele. Então quero dizer que a bênção do Altíssimo também está sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. A bênção do Deus de Israel está sobre você também. Então, assim o percebendo, o Potifar coloca José por mordomo. Então, nós podemos ver aqui que José, uma das características dele, que ele era temente ao Senhor, que ele era próspero, e por causa disso, como resultado disso, ele agora, de um escravo, ele agora passa a ser um mordomo da casa do seu Senhor. O seu Senhor entrega tudo para ele. Ele só sabia do pão com que comia, a administração da casa, a administração da família, dos seus bens, daquilo que foi confiado a Potifar. Estava tudo agora nas mãos de José. Agora José, além de um homem próspero, ele agora era mordomo das riquezas, dos bens do seu senhor Potifar. Que o Senhor também entrega para nós. Nós também somos mordomos de Deus. Nós também somos dispenseiros do Senhor. Nós podemos também sermos mordomos, assim como José foi mordomo na casa de Potifar. Nós também podemos sermos mordomos, queridos, na casa do Senhor. Deus nos chamou para a gente sermos mordomos. Que a gente possa ser mordomos da nossa casa, da nossa família. Que a gente possa ser mordomo do nosso tempo. Nós precisamos administrar o tempo que Deus colocou nas nossas mãos, que a gente possa administrar, saber fracionar o tempo, para que não venhamos sermos negligentes com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, porque o Senhor nos dá um dia para que a gente possa administrar. Nós precisamos também sermos mordomos da nossa mente, que a nossa mente possa ser administrada pelo Senhor, que a gente possa ser um mordomo nas nossas finanças. Querido, nós precisamos saber administrar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, né? Principalmente agora, nessa época de crise, que muita gente diz que a vida financeira vai dar uma balançada, uma desestabilização. Principalmente agora, não só agora, mas também depois, por toda a nossa vida, nós precisamos sermos mordomos das nossas finanças, daquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Sermos mordomos do nosso coração, para que o nosso coração não venha a ser abalado, para que o nosso coração não venha a ser desmotivado, para que o nosso coração não venha a se desanimar, que a nossa vida, que venhamos ser mordomos das nossas emoções. Ei, queridos, nós temos uma emoção, nós precisamos administrar, sermos mordomos das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, que a gente possa ser mordomo de tudo aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, que a gente possa ser como José. Potifar entregou tudo nas mãos e ele foi um excelente mordomo, um mordomo fiel. Então que a gente possa aprender que tudo que chegar nas nossas mãos, a gente possa saber administrar como mordomos, como dispenseiro, como servo do Senhor. Então eu quero ver aqui outras características de José. O texto vai dizer para nós que José era um jovem temente a Deus. Primeiro nós estamos vendo aqui que ele foi próspero. Tudo onde ele colocava a mão, abençoava. Aonde ele colocava a planta dos seus pés, Deus abençoava. Depois nós podemos ver aqui que ele foi mordomo. Potifar colocou ele como mordomo e ele foi um mordomo fiel. Não basta apenas ser um mordomo de Cristo.
precisa ser um mordomo fiel, porque está nas suas mãos o encargo de cuidar daquilo que é do seu Senhor, para lhe cuidar que tudo aquilo foi confiado em suas mãos, e ele foi um mordomo fiel. Mas o texto diz, meus queridos irmãos, ainda que José, ele era um jovem temente a Deus. Queridos, que coisa maravilhosa. O temor do Senhor, a Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temor a Deus? Temor a Deus é você não ter medo de Deus, não é isso. Não é isso. Isso não é temor, isto é medo. Quando a Bíblia fala que nós devemos temer ao Senhor, porque o temor é o princípio da sabedoria, temer a Deus é ter zelo por Deus, é ter respeito por Deus, que é o Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, inclusive de mim e de você. Ter temor a Deus é ter zelo por Deus, que nos criou e que pode todas as coisas. Temor a Deus é você ter a oportunidade de pecar contra Ele e você dizer assim: não vou pecar, porque o meu coração teme a Deus. Eu sou um servo fiel, temente a Deus, um mordomo fiel, mas eu quero temer ao Senhor. Queridos, todos os dias eu e você, nós somos tentados a gente desobedecer ao Senhor. Todos os dias. A Bíblia diz que nós devemos estar olhando para Jesus firmemente como autor e consumador da nossa fé, porque nós estamos cercados de pecados que tenazmente nos assedia. Nós precisamos estarmos firmes olhando para o Senhor, mas sempre com o coração temente, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós temos oportunidades todos os dias de nós pecarmos contra Deus, nós pecarmos contra o próximo, nós pecarmos contra a nós mesmos. Mas o que vai fazer a diferença, como fez na vida de José, era que José era temente. E aqui, queridos, ele foi passado por um teste, por uma prova de fogo, porque o texto diz que a mulher de Potifar era muito formosa, era muito bonita, e ela se apaixonou por José. E todos os dias ela assediava José. E todos os dias ela dizia: eu quero você, deita-te comigo, eu quero me relacionar, eu quero ter um caso com você, não importa as circunstâncias, não importa meu marido, não importa o que vai acontecer, eu estou disposto a ter um caso, porque quem sabe estou carente. E no dia que José chega para cuidar dos negócios da casa do seu senhor, a Bíblia diz que ela agarra José e diz: deita-te comigo. E o texto diz que José disse: como é que você faz isso? Eu não sou mordomo da casa do meu senhor, eu não fui colocado aqui para isso. E o texto diz que ela segura nas vestes, nas roupas de José. E José, quando percebe aquilo, ele diz: olha, como é que eu poderia fazer isso pecando contra o meu Deus? E a Bíblia diz que José fugiu da presença da mulher de Potifar. Que coisa interessante. Que coisa interessante. Por que que ele fez isso? Por que que ele decidiu, meus queridos, fazer isto? Simplesmente porque o texto diz que ele foi temente ao Senhor. Queridos, todos os dias nós somos provados para nós pecarmos contra Deus. Mas nós podemos aprender aqui com José. Quando vierem as provações, quando vierem as tentações, quando vierem as propostas do mundo, as propostas do diabo, as propostas carnais, porque são muitas, nós podemos dizer como fez José, podemos fazer como fez José, temer ao Senhor. Ele escolheu temer a Deus. Queridos, não tinha ninguém olhando, e como eu disse, ele estava numa terra inimiga, estava numa terra distante, os seus hormônios à flor da pele, porque estava aí nesse período, os hormônios na adolescência,
Ele podia muito bem aproveitar dessa situação, não tem ninguém olhando, meu pai não está olhando, minha mãe não está olhando, não é verdade? Não tem ninguém olhando, né? O meu pastor não está olhando, ninguém está vendo, né? Ninguém está olhando. Mas sabe de uma coisa? José sabia que Deus estava olhando, e o coração de José era um coração temente ao Senhor. E José nos ensina, em terceiro lugar, que nós precisamos temer ao Senhor. Quando vier uma proposta indecorosa para você, que o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, esteja sobre você, porque é isso que vai fazer a diferença. Sabe, queridos, eu fico pensando, se José, ele tivesse cedido, né, às concupiscências da carne, se ele tivesse cedido, se ele tivesse dito sim para essa mulher, ele não iria chegar no alvo, ele não iria chegar no propósito, ele não iria chegar no objetivo que Deus tinha para ele. Nada mais é do que ele ia ficar o quê? Um gigolô da mulher de Potifar. Mas José tinha sonho, José era um sonhador, José tinha projetos, José tinha planos, José tinha alvos, José tinha objetivos. José, ele escolheu dizer não porque ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo. Por causa disso foi injustiçado mais uma vez, foi para a prisão, mas a bênção do Senhor estava sobre ele. Muitas coisas ruins aconteceram com José, muitas, como eu já mencionei. E, por exemplo, ele estava na prisão, ele foi chefe daqueles prisioneiros, né? Então ele foi chefe ali daquele setor. E a Bíblia diz: onde ele colocava a mão, Deus prosperava. O carcereiro ficou despreocupado, porque ele era responsável. Dali Deus colocou para ele, deu para ele um dom de interpretações. Ele interpretou o sonho do copeiro, do padeiro. Ali o copeiro se esqueceu, foi injustiçado, foi esquecido na prisão, mas Deus era com José aonde ele estava. Sabe por quê? Porque era com José, porque Deus tinha planos maiores. Depois você conhece a história, você sabe quem se tornou José. José se tornou o governador do Egito. José se tornou o homem mais importante do Egito, abaixo de Faraó. Não tinha ninguém mais importante do que ele. Deus honrou a fé de José, porque ele temia o Senhor, porque ele era mordomo, porque ele tinha a bênção do Senhor. Deus honrou a vida de José, colocando ele como governador do Egito, para governar aquela nação. Olha, irmãos, o que Deus é capaz de fazer com alguém que teme ao Senhor. Tinha um escravo a ser um governador, irmãos, glória a Deus por isso. De um escravo humilhado, vendido, prisioneiro, Deus fez ele ser governador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, queridos, ele temia ao Senhor. Por causa disso que ele chegou onde chegou. Por causa disso, ele foi quem ele foi, a projeção que Deus deu para ele. Por causa disso, que José tinha essas características. São inúmeras as características de José, mas queremos ficar com essas. Ele era um homem próspero, assim como Deus quer que sejamos. Ele era um mordomo, assim como Deus quer que sejamos. Ele era temente a Deus, assim como Deus quer que a gente seja. Queridos, não se deixe levar. Quando o pecado bater na sua porta, faça como fez José. Quando o pecado bater na sua porta, porque ele vai bater, você vai dizer como José: eu não vou temer contra o meu Senhor, porque o meu Senhor é santo. Eu não quero quebrar a cadeia de santidade, porque todos nós sabemos quando a pessoa cede a um pecado, a gente sabe que o pecado, ele é uma barreira, ele faz com que a gente não possa ter comunhão com Deus.
Que você possa dizer e fazer como fez José. José entendia esse princípio dessa cadeia de santidade que ele tinha com o Senhor. José tinha intimidade com Deus. José tinha o Senhor como Senhor da sua vida. José era um homem abençoado, mas acima de tudo ele temia. Não deixe que o pecado vença você, mas vença o pecado com a santidade, com o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Querido, nós somos tentados todos os dias, repito, mas nós temos o poder de Deus do nosso lado, para que a gente possa dizer não às tentações. Não ceda às tentações como cedeu Eva. Eva foi tentada e caiu na tentação. Não aguentou, não resistiu. Qual é a diferença de pessoas para pessoa? Façamos como José. Que o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, esteja sobre a nossa vida. Virtudes essas que nós precisamos viver. Nós estamos cercados de muitas tentações. Estamos vendo tantas barbaridades, tantas iniquidades, tantos pecados, e nós precisamos sermos diferentes, e nós somos diferentes. Então eu quero encorajar você, para que você possa também ser assim, que eu também possa ser assim. Este filho de Deus, esse servo de Deus, que aonde coloca as mãos, Deus prospera. Que aonde coloca as mãos, o Senhor abre as portas e abençoa e prospera. Que sejamos mordomos, que sejamos tementes a Deus. Amém? E nós só fazemos isso com a ajuda do Senhor. Porque sem o Senhor nada podemos fazer. A Bíblia diz isso. Sem Deus nada podemos fazer. Mas com o Senhor nós podemos todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos orar. Eu quero fazer uma oração. Quero orar juntamente com você. Para que nesses dias que estamos enfrentando, nesses dias de muitas tribulações, de muitas lutas, que Deus nos ajude a gente ser um servo fiel, como foi José. Um mordomo fiel, como foi José. Um servo temente a Deus, como foi José. Nós precisamos, nesses dias, viver assim. Amém? Então eu quero orar com você, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero te engrandecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu quero te bendizer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Eu quero te agradecer por esta palavra, meu Deus, e eu sei que o Senhor está falando conosco nesta hora, nessa devocional. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, cada um de nós, a nossa casa, a nossa família. Que a bênção do Senhor também esteja sobre nós. Nos ajuda, Senhor, nos dar essas virtudes, Senhor, para onde a gente colocar as mãos, que a Tua boa mão esteja sobre nós, e a gente seja uma bênção, e a gente prospere em tudo, a gente prospere na família, a gente prospere no casamento, a gente prospere na vida espiritual, a gente prospere na vida vocacional, a gente prospere na vida financeira, a gente prospere na vida espiritual, a gente prospere na vida para com Deus. Que o Senhor nos ajude, Pai, em nome de Jesus, a gente olhar para a palavra, olhar para essa referência bíblica, para esse personagem bíblico e fazer dele um modelo para as nossas vidas, assim como foi José para nós. Meu Deus, que esteja abençoando o lar de cada um, a igreja. Abençoa aqueles que estão me ouvindo nesta hora. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, a nossa nação. Guarda-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Protege, assim como o Senhor protegeu até o fim a vida de José na terra do Egito. Protege-nos, Senhor, neste lugar. Nós queremos pedir, Senhor, a Tua bênção. O Senhor tem prazer de nos abençoar. Que a bênção do Senhor continue sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Abençoe as autoridades constituídas, as autoridades governamentais. Abençoa, Pai, principalmente nessa época. Abençoe, Pai,
as autoridades eclesiásticas, abençoe o nosso país, a nossa pátria, abençoe os continentes, abençoe o mundo, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oh meu Deus, que a gente possa ser um referencial para os perdidos, como foi José. Assim nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Queridos, muito obrigado, em nome de Jesus, por você que se conectou, que está aqui assistindo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Uma ótima semana para todos, em nome de Jesus. Deus abençoe.